deixei os últimos 2 versos desta porção das Escrituras para que nós meditássemos na noite de hoje. E eu gostaria de convidar você a abrir a primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler somente 2 versículos e vamos buscar neles lições para a vida da igreja na noite de hoje. Lembrando os irmãos que eu tenho trazido aqui algumas mensagens que não tratam especificamente da vida individual de cada membro da igreja. Eu estou expondo aqui a partir desta teologia, daquilo que nós chamamos de eclesiologia, o estudo da doutrina da igreja, de como nós enxergamos a igreja. Eu creio que estas coisas nos fazem pensar de uma mesma maneira dentro do corpo de Cristo. Existem mensagens pregadas no púlpito que são próprias para cada um de nós, e nós vamos recebendo aquilo como uma ministração de Deus para a nossa vida. Mas existem também sermões que devem ser pregados falando da nossa vida comum, daquilo que nos une como família de Deus. E eu quero trazer um pouco disso na noite de hoje, fechando esta temática da eclesiologia, e eu convido você a ler então 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Será que nós poderíamos fazer uma leitura em conjunto na noite de hoje? Vamos ler o texto que está exposto aqui. Nós estaremos usando a revista atualizada, a versão que normalmente uso nas pregações. Vamos ler juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esta é a palavra de Deus para o coração da igreja na noite de hoje. Como vimos no sermão anterior, Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está sendo edificada. Nós estamos sendo erigidos como um edifício, um santuário ao Senhor, sobre esta pedra, este fundamento que é a pessoa de Cristo. Eu disse também, domingo passado, que aqueles que se aproximam de Cristo se tornam também como Ele, e a partir daquilo que Ele nos dá, a vida que Ele nos dá, nós também somos chamados por Pedro de pedras vivas. O que Pedro está apontando aqui, o apóstolo Pedro está nos dizendo que nós somos, a partir do encontro com Cristo, da unidade com Cristo, desta união que Cristo proporcionou entre nós e a Trindade, nós somos chamados a ser um povo diferente. Nós somos chamados, como disse o próprio apóstolo Pedro, um templo, um lugar espiritual, uma habitação espiritual de Deus. Isso nos tira de uma realidade terrena e nos leva para uma nova realidade. Que realidade é essa? A realidade espiritual. A vida do crente não pode ser uma vida vivida somente no aspecto da vida material. Alguns vivem somente nesse plano. Eles buscam por saúde física, eles buscam por bens materiais, eles buscam por conquistas nessa terra. Eles vivem em torno de uma vida religiosa que tem a ver com o aqui, agora. São coisas temporais. Pedro está dizendo que o que Deus está fazendo conosco é nos preparando para sermos aqueles que habitarão a eternidade como um edifício. Unidos nós somos pedras vivas formando um tabernáculo espiritual, o lugar da habitação do próprio Deus vivo. E esta a mudança da nossa realidade. Pedro então vai nos dizer que, nos aproximando de Jesus, deste que é a pedra angular, nós também somos edificados casa espiritual. E Pedro vai mostrar que, por conta disso, nós temos que responder a essa nova realidade de uma forma diferente. Pedro então vai passar desta introdução da ideia, desta construção, para como isso aconteceu. Pedro vai nos apresentar aqui pelo menos 3 afirmações extraídas do texto, que nos respondem a esta pergunta: o que realmente somos então em Cristo a partir de agora? E eu estava meditando nesse texto e pensando que esta é uma pergunta
que muitas vezes a nossa própria existência nos faz, nosso coração nos pergunta. Quando eu era mais jovem, e cada vez isso está ficando mais longe, né? Antes eu falava, era coisa de 10, 15 anos atrás, agora eu estou falando já 40 anos atrás, né? Lá pelos meus 10, 11 anos, eu tinha ali alguns grupos, né? Turmas, e à medida que você vai entrando ali na adolescência, você vai procurando estes grupos, essas turmas, e nós sabemos que isso é aquela necessidade humana de pertencer a algum tipo de tribo, né? De grupo de pessoas, e eu tive também essa mesma necessidade. Me lembro que naqueles dias, talvez os jovens nem saibam mais o que é isso, eu entrei num grupo que gostava de heavy metal, que eram os headbangers. Eu não sei se vocês sabem isso, eram uns guri que deixavam o cabelo crescer, usava corrente como no lugar de cinto. Eu não fiz tatuagem por alguma razão, não sei porquê. Deus não me deixou fazer tatuagem, mas certamente eu seria um daqueles rebeldes que há 40 anos atrás encheria o corpo ali, porque naquela época a tatuagem era uma coisa meio estranha, assim, né? Só tinha tatuagem, como diziam os meus avós, era coisa de bandido, né? Isso foi mudando ao longo do tempo, mas nós vemos que esta necessidade de pertencer, né, a algum grupo específico ainda é uma necessidade nossa. Conversando com as minhas filhas a respeito disso, elas me falaram de uma coisa que eu nem imaginava que pudesse acontecer. Elas me falaram de uma marca chamada Hermès, eu acho que é isso, né? Elas falaram de uma bolsa da Hermès, uma Birkin, alguma coisa do tipo, não me lembro o nome, que custa uma fortuna, quase o preço de um carro popular, ou até mais caro do que isso. E aí eu falei, poxa, então os ricos têm. Ela falou, não, pai, não é assim. Para você adquirir o direito de comprar uma bolsa dessa, você entra numa lista seleta de pessoas, e você vai adquirindo créditos até que a marca te dá o direito de comprar uma bolsa dela. Eu falei, isso é um absurdo, por que alguém faria isso? Porque quando você passa em determinados lugares com uma bolsa dessa, você está num grupo diferente de pessoas. O que ela estava falando, certamente, é status, né? Mas é uma necessidade de pertencimento. Eu me lembro que anos atrás, quem tinha um iPhone, ele já estava num status diferente, né? Hoje a gente até meio que desacostumou com isso, não é mais uma marca de status. Me lembro que na minha juventude um Nike, né, Air, era já uma coisa de status. Eu só tive a oportunidade de ter um Nike Air depois de adulto, já comprei com meu dinheiro. Veja que nós sempre estamos buscando lugares de pertencimento. Vocês já perceberam isso? Que quanto mais nós nos avaliamos, nós sempre buscamos pertencer a alguma coisa. Pedro está falando exatamente disso aqui, que nós pertencemos a um grupo seleto de pessoas, que foi separado por Deus para o louvor e adoração do seu nome. Veja como ele começa dizendo isso no versículo 9. A mudança aqui, a preposição é vós, porém. Aqui há uma condicional inserida, mudando uma realidade. O que vinha antes? Vinha uma afirmação dizendo que para alguns a pedra que ele havia apontado ser Jesus, a pedra viva, havia sido rejeitada. E no verso 8 ele vai dizer, para estes, ela é uma pedra de tropeço, rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Ele está falando daqueles que se recusaram a aceitar Jesus. Agora veja que ele está agora apontando para um grupo diferente. Ele vai dizer, vós porém, nós somos um grupo seleto, é isso que ele está dizendo. E o que Pedro nos apresenta a respeito desta realidade a partir deste contraste? De que nós não tínhamos uma identidade em Deus, nós não tínhamos uma identidade em Cristo, nós não pertencíamos a esta família, mas agora, por algo que nos aconteceu, Deus nos chama para dentro deste povo, e nós agora fazemos parte de um grupo seleto. E é isso que Pedro vai nos apresentar. Nós temos sim um orgulho santo de pertencermos a um povo diferente,
E Pedro então vai nos dar aqui algumas qualificações deste povo, e eu gostaria de apontar para vocês algumas coisas sobre, primeiro, quem nós somos a partir deste pertencimento. Deus nos deu uma nova identidade, é isso que Pedro está dizendo. Ele vai nos apresentar aqui pelo menos 4 designações. Eu acho que está sobrando um pouquinho aqui do ganho, meu brother, acho que do retorno, tá bom? Pedro vai nos dar aqui pelo menos 4 designações a respeito deste povo que nós fomos chamados para pertencer. Veja o que diz o versículo 9, ele diz: vós porém sois, primeiro, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 4 subsídios dados por Deus, que nos fazem um povo diferente. Ele nos apresenta com substantivos e adjetivos 4 designações, e eu quero tratar um pouquinho rapidamente a respeito de cada uma. Ele começa dizendo que nós somos um povo escolhido, ele vai dizer que nós somos uma raça eleita. Ele já havia dito isso no começo da carta, no capítulo 1, versículos 1 e 2, da seguinte maneira: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E novamente, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicados. Pedro começa apresentando um aspecto deste convite. Pedro está dizendo que nós somos uma nova raça. Aqui não significa uma superioridade intelectual, não é uma etnia diferente, não é uma evidência racial como nós conhecemos, não tem a ver com a nacionalidade, não tem a ver com a cultura. Esses destinatários, na verdade, estavam espalhados ali numa região específica, na Ásia Menor. Eles são forasteiros, eles não possuem ali um endereço físico. Mas Pedro está olhando para aquela realidade, dizendo: vocês são privilegiados, vocês são um povo diferente, vocês pertencem a algo diferente, vocês são uma raça eleita. Eleita por quem? Por Deus. Deus separou um povo, e Pedro está dizendo que isso faz toda a diferença para nós. A expressão então aponta, primeiro, para uma iniciativa de Deus. Pedro extrai esta verdade do Antigo Testamento. No profeta Isaías, no capítulo 43 da sua profecia, versos 20 a 21, num momento aqui, ele vai fazer o seguinte destaque, ele diz: o meu povo, o meu escolhido, o povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Veja que Deus sempre olhou para o povo dele, aqueles que são chamados de família de Deus, aqueles que adoram a Deus como um povo especial. Nós somos um povo especial, nós somos um povo eleito para a glória do nome de Deus, nós somos sim uma raça diferente, e aqui não está, mais uma vez, afirmo, dizendo respeito à nossa natureza humana, sanguínea, mas nós somos um povo separado para um propósito, é isso que nós veremos aqui. Pedro então já havia apresentado aos seus leitores esta diferença entre aqueles que são de Deus e os que não são. E Deus agora, através do profeta Isaías, está nos dizendo que nós somos este povo separado para celebrar as virtudes de Deus. Pedro havia dito também, no capítulo 1 ainda, versículos 4 e 6, num destaque da seguinte maneira: assim como nos escolheu nele que é em Cristo, a pedra, o alicerce deste fundamento, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Existe aqui, apontado por Pedro, um propósito dessa escolha. Deus nos separou para uma vida diferente, Ele nos predestinou para uma vida de santidade, segundo Pedro está nos apontando. Não somos aqui uma raça eleita, como se nós recebêssemos um privilégio, um presente que nos diferencia dos outros, não. A raça eleita aqui apresenta um propósito. Deus não nos separou para Ele, porque Ele nos achava mais bonitinhos e cheirosinhos. Não há nenhum mérito em nós nesta escolha. Deus está dizendo aqui que Ele fez essa distinção
para que nós servíssemos para Ele, com um propósito muito objetivo e direto. Nós somos eleitos, porque Deus nos separou para vivermos em santidade para Ele. Meus irmãos, a igreja deve olhar para esta qualidade como algo importante. O povo que foi separado para a graça e pela graça para a glória de Deus. O segundo ponto aqui, a segunda palavra, a expressão usada por Pedro é: nós somos um sacerdócio real. Quando nós lemos a palavra sacerdócio, nós já sabemos que aqui está falando de um serviço a Deus. Nós olhamos para a história do Antigo Testamento, para aquilo que foi estabelecido na lei, nas cerimônias do Antigo Testamento, e sabemos que os sacerdotes foram separados para o serviço a Deus. Eles foram separados a partir da família de Arão e viveram exclusivamente para servir, ministrar diante de Deus. Pedro anexa a esta função sacerdotal uma qualidade. Eles não são só um sacerdote ou sacerdotes de um templo, eles são os sacerdotes de um rei. Eles não são mais aqueles que servem somente numa estrutura religiosa, eles são um sacerdote real. Nós, como igreja, somos apontados por Pedro como aqueles que vivemos para o serviço de um rei. Nós vivemos para a ministração diante de um soberano. E que rei é esse? O nosso rei Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo é que tudo que nós fazemos para o serviço deste rei. Agora, é possível que nós apresentemos a ele coisas que não o agradam, porque nós não vivemos mais na neutralidade. Ou servimos de forma agradável ao nosso rei, ou servimos a ele de uma forma indesejável por ele. Mas nós deveríamos olhar este privilégio de sermos separados por Deus para vivermos ao serviço deste rei. Meus irmãos, desde o Sinai, na antiga aliança, Deus havia separado um povo para este serviço. E agora Pedro está reafirmando esta estrutura de vida da igreja. Obviamente, nós não servimos a Deus a partir de nós mesmos. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 a 22, vai nos falar de um sacerdote superior ao próprio Arão, a esta ordem sacerdotal humana. Ele está falando a respeito de Jesus. Ele é o sacerdote que nos aproxima de Deus. Ele é o sacerdote chamado de o sumo sacerdote, vindo do Altíssimo, que nos liga ao Pai, que nos apresenta esta possibilidade de nos achegarmos a um trono todo-poderoso, o trono da graça e da misericórdia de Deus. Versículos 19 de Hebreus 10 vai nos dizer assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. O verso 22 então vai afirmar: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Estas duas expressões, sangue e água, apontam para uma realidade da nova natureza. Nós somos separados para uma vida de serviço em santidade ao Rei. A igreja, ela não vive para ela mesma, ela não serve a si mesma, ela não vive para expor estas qualidades que certamente cada igreja possui de forma distinta e diferente, mas todas temos. Nós vivemos para o serviço do nosso Rei. Nós somos uma raça eleita, sim, um privilégio nos dado, mas nós somos também um sacerdócio real. Vivemos exclusivamente para servir um Rei, e o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Em terceiro lugar, Pedro vai nos apontar para uma outra realidade da vida cristã. Nós somos uma nação santa. Nós sabemos que a palavra santidade nas Escrituras tem a ver com separação. Tudo aquilo que é apontado como santo na Bíblia é algo que foi separado do uso comum, do cotidiano da vida, para um uso específico e único, apontado para algo especial. Quando nós falamos que somos separados para Deus, nós somos santificados para Deus, nós olhamos primeiro para Deus, que é aquele que é separado de todas as outras coisas. Deus é santo, porque Ele está acima de todas as coisas, Ele está além de todas as coisas, Ele é diferente de todas as coisas, nada pode ser comparado com o nosso Deus. Isso aponta esta qualidade de santidade que Deus possui.
Mas da mesma maneira, Pedro está dizendo que nós também somos uma nação que também foi separada para uma vida de santidade. Meus irmãos, o sacerdócio para este rei é acrescido então desta qualidade necessária para o povo de Deus, um povo que existe em sendo separado para Deus. Veja o que ele diz no versículo 14 e 16 a respeito desta separação. Ele diz, capítulo 1, versículo 14 e 16: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Veja que a separação que ele está apontando traz uma mudança inclusive no nosso comportamento. Aquilo que nós fazíamos anteriormente, nós não vamos mais praticar. Nós somos aqueles que pertencem a uma nova realidade e as antigas paixões não nos amoldam mais. Ele segue, pelo contrário, verso 15: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Verso 16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ser separado, ser uma nação santa, é viver única e exclusivamente para o serviço de Deus, mas não de qualquer forma, em santidade de vida. A igreja não pode perder o desejo da busca pela santificação, porque Deus exige de nós que nos aproximemos dele em santidade na nossa vida. Meus irmãos, é um privilégio sermos separados, sermos uma raça eleita, é uma alegria podermos servir ao nosso rei como um sacerdócio santo, mas isso nos traz uma responsabilidade. Nós somos uma nação separada para viver em santidade a Deus. A igreja não pode viver da mesma maneira que o mundo vive, é isso que Pedro está dizendo. Aquilo que é possível para os ímpios não é lícito para aqueles que são separados para Deus. Muitas coisas são aparentemente boas, mas se não agradam ao nosso rei, nós não praticamos. Por quê? Porque nós somos um povo diferente, nós pertencemos a uma estrutura de vida superior, não porque os outros são inferiores a nós, mas porque nós recebemos um privilégio dado por Deus de enxergarmos esta realidade como uma bênção para a nossa vida. Nós queremos viver em santidade de vida porque isso agrada o nosso Senhor, o nosso Rei. Meus irmãos, o apóstolo então vai apontar para uma última qualidade, dizendo na sequência, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa expressão nos remete também ao Antigo Testamento. Capítulo 19 do livro do Êxodo, nós lemos a seguinte afirmação: visto o que fiz aos egípcios, como vos livrei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Deus está aqui lembrando aquele povo de uma ação dele para com os egípcios. Aqui está estabelecendo o fundamento daquilo que nós vamos ver depois na história da igreja como os 10 mandamentos. Deus não começa dando os 10 mandamentos, Ele começa dizendo o porquê que Ele está dando os mandamentos, porque Ele está estabelecendo aquelas regras. E a primeira coisa, Ele vai lembrar a respeito da vida deles anteriormente. Visto o que fiz aos egípcios, como vos livrei, ou como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Ele está falando a respeito da passagem ali do Mar Vermelho, de como aquilo sucedeu então um privilégio para aquele povo. Versículo 5, 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis, observe o que diz o texto, minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas nós fomos separados para sermos uma propriedade peculiar. Esta expressão, propriedade peculiar, tem a ver com riquezas. Deus estava usando uma linguagem muito conhecida daquele povo. Todo rei, todo grande homem, todo imperador naqueles dias tinha uma casa onde ele guardava os seus tesouros, e ali ele tinha aquilo que é chamado até nos dias de hoje de joias da coroa. Entre todos os tesouros, algumas joias eram especiais,
Nós sabemos que lá na Inglaterra existem lá as joias da coroa. São joias entre tantas riquezas que são tiradas como especiais para aquela nação. O que Deus está dizendo é que de tudo que pertence a Ele, Ele separou um povo para ser a sua joia especial, as joias da coroa. Peculiar aqui aponta para essa coisa específica de importância diante de Deus. Quando o apóstolo Pedro diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, ele está usando esta mesma imagem de que nós somos um povo especial e que Deus nos deu o privilégio de sermos para Ele as joias da coroa. Agora olha para a sua vida, veja que beleza há nela sem Cristo, para que você e eu sejamos chamados de joias da coroa. É claro que não é um mérito pessoal que Deus está apontando aqui a partir de Pedro, porque o próprio capítulo 1, versículos 18 e 19, vai nos dizer a respeito de Jesus e deste procedimento de nos resgatar, de nos tornar precioso, como algo que é mais precioso do que a realidade humana. Ele diz, verso 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, não era dinheiro, não é beleza, não é projeto, não é nada que nós possamos produzir, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Agora vejam, onde está a preciosidade na nossa vida? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem mácula, ou sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Sabe o que tem de precioso em nós? Sabe o que tem de valioso em nós? O sangue de Cristo que foi derramado sobre a nossa vida. É isso que nos faz para Deus uma propriedade peculiar, as joias da coroa. Quando Deus olha para tudo que Ele fez, Ele olha para o seu povo de uma maneira diferente, porque entre Ele e nós está o sangue de Cristo, cobrindo a nossa real condição hoje e nos mostrando como algo tão belo, tão precioso para Deus, que Ele é capaz de dizer através do apóstolo Pedro exatamente isso: nós somos propriedade exclusiva de Deus. 4 características que nos fazem muito mais especiais do que uma bolsa da Hermès, mais especiais do que as joias da rainha da Inglaterra. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém, meus irmãos? Você é especial. Você é especial. O mundo muitas vezes olha para nós como um povo de menor importância. Pode não nos dar o valor que nós muitas vezes gostaríamos de receber. Não importa. Sabe por quê? Porque Deus nos valorizou. Quando derramou sobre nós o sangue do Cordeiro, Ele nos tornou algo precioso aos seus olhos, e por isso nós podemos dizer: eu não me importo com o que o mundo pensa de mim, porque eu pertenço ao Deus do universo. Eu sou a joia da coroa de Deus, não pela minha importância humana, mas por aquilo que me foi dado na pessoa de Cristo Jesus. Nós somos este povo, louvado seja o Senhor. A igreja é sim um povo diferente. Mas por quê? Por que Deus está apontando isso? Porque Ele é o nosso Senhor, porque é Ele quem governa a nossa vida, e Ele vai nos dar aqui outras 2 instruções a respeito disso. O próprio apóstolo Pedro então vai nos dizer agora por que nós existimos. O verso 9, parte B, ele diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus nos apresenta estas qualidades, e Ele vai dizer assim: eu fiz de vocês este povo, para que vocês tenham um propósito de existência. Qual é? Que nós proclamemos as virtudes de Deus. A igreja não existe para ela mesma, ela não existe para apresentar simplesmente os seus dons e talentos. A igreja não existe para apresentar a sua beleza, ela não existe para dizer: olha só para nós aqui, como nós somos bons naquilo que nós fazemos, como nós evangelizamos bem, como nós cantamos bem, como nós temos uma igreja bonita, arrumada. Não, a igreja existe, como disse o apóstolo Pedro, para que nós proclamemos as virtudes de Deus. É Deus quem deve ser glorificado na nossa vida. Nós existimos, somos transformados, fomos separados a fim de que proclamássemos as virtudes daquele
que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, Pedro usa aqui também uma linguagem do Antigo Testamento, porque a proclamação é a finalidade da identidade recebida. O povo que Isaías apontou, disse lá no capítulo 43, o texto que lemos, para celebrar o meu louvor. A igreja existe para celebrar o louvor a Deus, e o louvor a respeito da pessoa do nosso Deus. Este povo aqui que Pedro está apontando, foi escolhido sim por Deus, com um propósito, proclamar. Foi consagrado sim para proclamar. Foi separado, santificado para proclamar. Foi adquirido pelo sangue de Cristo para que nós cumpramos uma missão nessa terra, proclamar as virtudes de Deus. E como é que nós fazemos isso? Primeiro, falando dele para as pessoas, aprendendo a respeito dele e apresentando estas virtudes, dizendo: o nosso Deus é assim, a sua palavra diz ao seu respeito isso, ele revelou a respeito de si mesmo que ele é soberano, que ele é poderoso, que ele governa todas as coisas, que tudo está debaixo do seu controle, que ele fez o universo, que ele sustenta tudo com mão poderosa. Nós devemos proclamar as virtudes deste Deus, que ele é invisível, mas também é real, que ele é o ser imortal, que ele vive desde toda a eternidade, nada pode fugir ao seu comando, tudo subsiste nele e para ele. Estas são virtudes de Deus, que ele é onipresente, que ele é onipotente, que ele é onisciente e que ele está oferecendo graça àqueles que possuem no coração o desejo da salvação em Cristo Jesus. Nós proclamamos as virtudes de Deus assim, mas nós proclamamos também através da nossa vida. Nós, seguindo o texto, no versículo 11, nós veremos aqui o apóstolo Pedro dando algumas lições práticas de como nós fazemos isso. Ele vai dizer lá no verso 11: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. E ele passa então a apontar o que nós devemos fazer para proclamar estas virtudes agora a partir da nossa vida. Nós proclamamos falando de Deus, mas nós proclamamos vivendo como Deus disse que nós deveríamos viver, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja proclama a santidade de Deus, a igreja proclama a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, e ela faz isso anunciando através das verdades das Escrituras, mas também vivendo desta maneira, porque nós somos uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e quando vivemos para Deus, nós vivemos de maneira digna, assim como Deus é santo, nós também vivemos em santidade de vida. É assim que nós proclamamos essas verdades. Agora veja que contrassenso dizermos a respeito de Deus estas coisas, afirmarmos que somos seu povo e ainda assim vivemos como aqueles que não têm Deus, numa vida de pecado, de promiscuidade, pensando somente nas coisas terrenas e materiais. A mensagem da igreja não é a própria igreja, a mensagem da igreja é Deus, é o Filho de Deus, é a salvação em Cristo Jesus. Nós não anunciamos a nossa criatividade como igreja, nós não anunciamos a nossa relevância na sociedade, nós não anunciamos a nossa capacidade de organização, nós anunciamos e proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja proclama com palavras, mas ela proclama especialmente e aos olhos do mundo através de uma vida que condiz com estas verdades a respeito de Deus. Meus irmãos, como então nós podemos finalizar isso? Pedro está dizendo agora como nós nos tornamos este povo. Parte B do versículo 9 vai nos dizer assim: daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o verso 10: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Não há aqui, obviamente, na afirmação de Pedro, nada que aponte para nós. Ele vai fazer aqui algumas distinções: trevas e luz, povo e não povo,
Ausência de misericórdia, recebimento de misericórdia. A diferença nossa diante da sociedade, diante dos homens que ainda não conhecem a Cristo, não se renderam a Jesus Cristo, é a seguinte: nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Sabe qual é a diferença minha para um perdido no mundo, vivendo em promiscuidade, se drogando, se embriagando todos os dias? A graça de Deus. Só a graça. Não há diferença, porque eu sou um pecador, porque eu não posso me livrar destas coisas por mim mesmo. Se eu estou aqui anunciando a palavra de Deus hoje, não é porque um dia eu tive um insight, eu entendi algumas coisas e decidi mudar de vida. Meus irmãos, vocês não me conheceram, vocês não sabem de onde eu vim, em que estado eu estive na minha história pregressa. E quando eu olho para a minha realidade hoje, eu só vejo uma coisa que me diferencia de amigos que eu perdi ao longo da história, porque eles não saíram daquela situação: a graça de Deus, foi a misericórdia de Deus. Pedro está nos lembrando a respeito desta realidade. Muitas pessoas têm a eleição para o corpo de Cristo, esse chamado para ser da igreja, como se fosse algum mérito. Não, porque eu nunca fui desse tipo aí, eu sempre fui uma pessoa certinha. Que nada. Nós não somos, nós somos aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus, e por isso Deus nos refreou nas nossas más obras, por isso nós estamos aqui. É a graça que nos diferencia, e é a graça que nós anunciamos àqueles que estão perdidos lá fora. Não há diferença. Todos pecaram, disse o apóstolo Paulo, e a uma se fizeram inúteis. Todos carecem da graça de Deus. Meus irmãos, Deus nos chamou das trevas, nós precisamos nos lembrar disso. Nós não éramos da luz, nós éramos das trevas. A luz é Cristo, a luz que ilumina todos os homens, como disse o profeta Isaías. Isaías capítulo 9, que numa região que andava em trevas, brilhou uma luz. O Evangelho de João vai dizer que esta luz que estava ali iluminando a todos os homens é o Cristo encarnado, é o Filho de Deus. E Pedro está nos lembrando que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não para um lugar iluminado, não para um lugar mais claro, mas para a sua luz. Ele está falando de uma pessoa, ele está falando de Cristo, aquele que foi anunciado como sendo a luz do mundo. Meus irmãos, Deus nos chamou, Deus nos trouxe para perto dele, Deus nos fez um povo. Nós não éramos povo. Pedro está citando aqui a profecia de Oséias, dizendo a respeito da promessa do próprio Deus. Deus estava dizendo que um povo que não o conhecia, um povo que não era seu povo, seria chamado para estar com ele, e seria transformado num povo também da aliança. Nós somos este povo, nós os gentios, nós somos estes que alcançamos misericórdia da parte de Deus, porque Deus é gracioso, porque a sua graça foi derramada sobre nós. Deus concedeu misericórdia aos que não haviam alcançado. Nós somos esses, contados entre aqueles que receberam misericórdia. Então, meus irmãos, tudo o que Pedro declarou aqui deve ser compreendido à luz desta misericórdia. Somos uma raça eleita? Verdade, por misericórdia de Deus. Somos uma nação santa? Louvado seja o Senhor, misericórdia de Deus. Somos estes que foram chamados para serem sacerdotes reais do Rei que é Cristo Jesus, obra da graça e da misericórdia de Deus. O povo de propriedade exclusiva de Deus, não é porque somos mais bonitinhos que os outros, mas é por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia é a razão pela qual nós estamos aqui hoje, servindo a Deus com alegria. Isso nos chama para uma responsabilidade. Pedro está descrevendo aqui cristãos que receberam uma carta imaginando não pertencer a lugar nenhum. Eles eram forasteiros. Pedro os traz esperança, dizendo: vocês não são forasteiros quaisquer, vocês são um povo, foi chamado para viver uma nova realidade. Vocês não podem esperar que o mundo reconheça este pertencimento,
mas Deus já os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês pertencem a Ele, e com base nesta verdade, a nossa vida é transformada. Quem somos então, meus irmãos? Somos esse povo de Deus. A igreja é este povo de Deus. A igreja é esta raça eleita. A igreja é este sacerdócio real, é esta nação santa. Nós somos estes que são exclusivos para o serviço a Deus. Qual o motivo da nossa existência como igreja? Para proclamar as excelências, a virtude ou as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós existimos para falar a respeito de Deus para as pessoas, para anunciar através daquilo que nós professamos como fé e da nossa própria vida coerente a esta fé que professamos. Como é que nós alcançamos esse privilégio? Nós não somos mais inteligentes e por isso entendemos a mensagem. Nós não temos uma parte boa no nosso coração e por isso aceitamos a fé evangélica. Não, nós somos este povo, não por mérito, origem, capacidade humana, mas porque Deus foi misericordioso para conosco e nos trouxe até a sua presença, e Ele espera usar a nossa vida para o louvor da sua glória, para que proclamemos estas virtudes do único Deus, aquele que é santo e merece ser adorado hoje e sempre. Quando nós cantamos aqui, nós estamos declarando estas verdades. Quando nós saímos destas portas e entramos na nossa vida cotidiana, mantendo esta nossa realidade de vida santa, nós estamos proclamando estas verdades. Tudo aponta para esta realidade. A igreja tem uma identidade. A identidade está em Cristo. E Cristo nos chamou para um propósito, para que nós sejamos o povo que anuncia o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, o mundo fecha os ouvidos para Deus, mas a igreja deve gritar cada vez mais alto, com voz retumbante: Deus existe, e Ele espera de nós adoração. Vinde, arrependam-se e adorem este Rei, a quem nós servimos com alegria, hoje e sempre. Nós somos chamados para este ministério, o ministério da reconciliação. Eu quero fazer algumas considerações finais. Não permita que o mundo determine quem você é. Não entre na onda da Hermès, das marcas, das tribos, daqueles ambientes de pertencimento. Nós já temos a quem pertencer. Nós já fomos comprados pelo sangue de Cristo. A sua identidade mais profunda já foi recebida de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Você já tem uma marca que ninguém pode tirar de você. Você já foi marcado e selado pelo Santo Espírito da promessa. Você pertence a Deus. Não viva como se você fosse o proprietário de você mesmo. Pertencer aponta para senhorio. Se Deus é o nosso dono, então é para Ele que nós devemos viver. Você foi comprado, como disse o apóstolo Pedro, por um sangue precioso, sangue sem mácula, sem defeito, o sangue de Cristo Jesus. Viva esta vida de pertencimento a Deus. E o que isso significa? É Ele quem decide que a sua vida vai ser. É Ele quem controla o seu caminhar. É Ele quem toma as decisões antes de colocar no teu coração o desejo de fazer tal coisa. Por isso, consulte ao seu Senhor. Pergunte a Deus: Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? Este é o caminho que o Senhor espera que eu caminhe? É essa direção que o Senhor quer que eu ande? Como eu posso viver a minha vida de maneira que te agrade melhor, te agrade mais? Viva pertencendo a Deus. Não retorne às trevas nas suas práticas de vida cotidiana. Deus te chamou das trevas. Deus te chamou para uma luz maravilhosa. Viva de forma coerente com a luz que é a pessoa de Cristo Jesus. Todos aqueles que se aproximam da luz o fazem porque desejam que as suas obras sejam vistas por Deus. Deus nos põe na luz de Cristo para examinar a nossa vida, porque Ele quer receber através da nossa vida também louvor e adoração. Em último lugar, meus irmãos, não tente viver separadamente. A igreja é chamada para ser um povo que pertence a Deus.
Nós estamos aqui como corpo de Cristo. Eu tenho pregado estas coisas aqui porque eu sei que Satanás tem tentado plantar a desunião dentro do corpo, a dissensão, as facções dentro da igreja. Desta maneira ele nos enfraquece, nós ficamos mais suscetíveis aos seus ataques. Por isso, não viva sozinho a realidade da igreja. Você é um corpo, você pertence a um corpo. Busque a comunhão com o corpo de Cristo. Viva a realidade da igreja na sua plenitude. Congregue, conviva, compartilhe a sua fé com os seus irmãos em Cristo. Viva a unidade do corpo de Cristo Jesus. Alguns de nós vêm nos cultos, mas segue a sua vida separada da igreja. A igreja é mais do que culto. A igreja é o teleios na segunda-feira também. A igreja é passeios. A igreja é oração uns pelos outros. A igreja é um chorando junto com o outro. A igreja é um se alegrando com a vitória e a alegria do outro. A igreja é um ambiente onde uns aos outros é praticado, porque nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo, a igreja. Nós não somos um indivíduo que serve a Deus. Então não deixe que Satanás te afaste do corpo. Volte a pertencer a este corpo de forma mais intensa. É no corpo que nós somos edificados, mutuamente nos melhoramos, e melhorando nós melhoramos também a nossa adoração a Deus. Por último, meus irmãos, nós temos uma missão como igreja. A igreja existe para anunciar a Deus, anunciar a Cristo e as virtudes de Deus. A pergunta que eu faço para cada um de nós, e eu me incluo nela: como nós temos anunciado este Jesus? Como nós temos falado a respeito deste Cristo que nos chamou das trevas para a sua luz? Como esta realidade de corpo e esta missão que nos foi dada tem nos chamado a atenção diariamente? Lá no nosso trabalho há uma disposição de anunciar Jesus? Ou nós somos agentes secretos do reino dos céus? Ninguém sabe que eu sou crente, ninguém nunca ouviu uma palavra de esperança na pessoa de Cristo saindo dos meus lábios. Fale. Eu sei que para alguns isso é difícil porque eles não conhecem Jesus. Eles aceitaram a salvação em Cristo, mas eles não conhecem o Cristo que os salvou. Conheça mais a Cristo, aproxime-se de Cristo, para que você possa melhorar a sua proclamação a respeito desta verdade. Também, meus irmãos, como igreja, vivamos numa vida que proclama este Evangelho. Não viva nas trevas, viva na luz, proclame as obras de Cristo Jesus. Talvez você já esteja vivendo assim, mas talvez você ainda não esteja vivendo desta maneira diante de Deus. Eu gostaria de orar com a igreja antes de encerrarmos esse tempo.